Ó, deixa eu ler alguns superchats antes de passar para a Ana. Luciano Amado, uma doação por superchat muito generosa. Muito obrigado, Luciano. Agradeço imensamente por vocês existirem e por nos representarem em meio a tudo o que estamos enfrentando. Tem várias mensagens é, falando do Eduardo Bolsonaro, candidato à presidência da República. Estou passando os olhos aqui. Olha, o Rafael Rolim, R$ 22 no superchat. Eduardo, você não acha que sanção ao ministro seja insuficiente? Vejo o direito Essa foi uma boa apostando pergunta, nisso ó. no Senado. Hã? Não, eu tinha lido aí, eu acompanho aqui do lado, eu coloco o tablet para ir Ah, acompanhando, às vezes o superchat também. não. Aí eu, A pergunta dele, ele pergunta, mas não é otimismo demais? Mas obviamente que o movimento do exterior, partindo dos Estados Unidos, não pode ser o único, né, deputado? Tem que haver um movimento doméstico, interno do Brasil, e a gente espera que haja de alguma forma. Está aí a mensagem, o sim, sim, superchat do sim. Rafael Não, Rolim. o Rafael Rolim está correto. A nossa ação aqui, ela vai abrir as portas para que, nas palavras de Winston Churchill, que a gente tire a cabeça da boca do tigre para daí, em outra posição, você conseguir sentar e dialogar. Porque se você não tem nada a oferecer, você entra numa mesa de negociação por baixo. Você não tem como exigir nada, você não tem como pedir nada. Até porque ninguém vai comover, amolecer o coração do Alexandre de Moraes. Né? Ainda mais nessa altura do campeonato, eu não acredito nisso. Agora, o Rafael Link está certo, são várias condutas. É por isso que eu estou falando aqui. O bastidor está pegando fogo, os interlocutores estão a todo vapor conversando, Lula está pressionando Itamaraty para entrar em campo, Alexandre de Moraes está correndo para tudo canto é lado para tentar dizer que isso daí é um problema do Brasil, quando na verdade é só dele. Então, tudo isso daí, Rolim, está acontecendo neste momento. Me permita não dar detalhes, porque isso daí poderia até soar como Arma antiético o ou inimigo até também, né? dar munição ao inimigo, falta de inteligência do nosso lado. Então, pode ter certeza, nada está sendo feito de maneira isolada. Sameli e Cristina estão deixando o brasileiro de bem sonhar. O chicote vai trocar de mão. Eduardo Bolsonaro, o Brasil é grato à sua família. O Lord Félix fez um. Eu já falei aqui do Lindbergh. O Alan sempre fala do. Desculpem, vou falar um palavrãozinho. Um certo bosta. O Lord Félix, eu não tenho coragem de falar do apelido que ele deu pro Gonê, mas quem tiver curiosidade pode encontrar o superchat do Lord Félix aí no nosso chat, tá? Obrigado. Eu não vou falar porque é muito feio. Tem mais aqui, Ricardo Amorim, mandando também um superchat bem generoso. Obrigado por lutarem por nós, obrigado por abrirem os olhos de tantas pessoas, nossos olhos. O que os homens maus não entendem é que não existe mais volta. Quanto mais batem, mais raiva e mais determinação criam nas pessoas. Alegria Benevides, alegria, um beijo para você, sempre com a gente, também na timeline. Boa noite, apoiando 4x4, sempre bem-vindo, querido consta, Eduardo Bolsonaro, nosso futuro presidente. Deus te proteja. E quem mais? O José Roberto Anjos. Hoje é meu aniversário, escolhi passar esta noite aqui na companhia de vocês, estamos juntos. José Roberto, parabéns para você, tudo de bom, que bom que você resolveu comemorar com a turma aqui do 4x4, muito obrigado. A Maria de Lourdes Silva, deputados e senadores de direita não mencionaram a reportagem da Veja com Eduardo. Seria medo? Bom, e conjecturar também acho um pouco. Deixa para lá, Não, mas hoje, depois a hoje gente. muita gente voltou a citar, tem muita gente compartilhando o vídeo. Eu acho que nesse momento, assim, veio muito apoio, veio muito apoio. Mas eu agradeço aí o pessoal pelo apoio. Lacombe, Sim, posso fazer uma pergunta para o deputado? claro que Eduardo, pode. você dando essa entrevista para a Veja, eu também vi a entrevista toda. Você ficou com receio da publicação ser distorcida? Olha, Ana, eu tive a confiança, né, o Fábio Van Garten foi a pessoa que articulou para que eu pudesse ter essa oportunidade, em que pese eu não conhecer de longa data o Maurício, ele se apresentou e me pareceu uma pessoa muito séria e ele foi muito correto na matéria que ele fez. Eu acredito que nesse momento
até uma boa parte da grande imprensa está abandonando o Alexandre de Moraes, está abandonando Hum. aquela visão romântica com relação a ele. Vão restar alguns ali, poucos, a gente vê muito na Globo News, né, um aqui ou outro acolá, mas eu acho que, no geral, está acontecendo até uma certa percepção de quem seja o Alexandre de Moraes. Então, eu fiz essa entrevista de coração aberto, não fiquei medindo muito as palavras, imaginando que pudesse ser distorcido, e eu agradeço ao Maurício, porque ele teve muita honestidade e decência de publicar realmente aquilo que nós conversamos. Foi um bate-papo muito interessante. Ele falou que exploraria outros temas para além dessa questão de sanção a Alexandre de Moraes. Ele falou dessa questão de presidenciável, e eu acho que no final o resultado foi bem interessante. Eu aconselho as pessoas a assistirem, a lerem também a matéria. Olha só, hein, quem diria? Eu pedindo para o pessoal ler, porque a Veja não deixa de ser uma grande mídia, né? A grande mídia, de uma maneira geral, não está com muita credibilidade. Mas eu agradeci o espaço e eu acho que é importante, Ana, finalizando, a gente furar a bolha também. Quando tiver a oportunidade, Com eu falo, certeza. eu não falo só com vocês aqui. Aqui, 95% das pessoas certamente pensam igual a todos nós. Agora, quando eu falo com uma Folha de São Paulo, né, com uma Veja, etc., cada uma delas tem o seu público-alvo. A Veja tem muitos formadores de opinião, certamente pessoas do mercado financeiro de São Paulo assistiram essa matéria e passaram a ter outra opinião de mim. Porque normalmente, quando a grande imprensa, até pode ver, quando eles botam fotos de matérias minhas, são fotos em posição de agressividade, cara fechada, dedo em riste e etc. Então, eu tento driblar isso e aproveitar essa janela que foi dada pelo Fábio Van Garten para me apresentar como uma outra pessoa. É porque nós vivemos Ó, 4 anos com o seu pai sendo completamente distorcido, as palavras, as frases. Nós vivemos isso também nos 4 anos do Donald Trump, também no primeiro mandato. E quando saiu a notícia de que você daria uma entrevista para Veja, a nossa expectativa é tomara que seja publicado o que ele de fato vai falar, porque nós sabíamos o que você falaria. O medo é de como eles iam tentar distorcer a coisa toda, né? Agora, Lacombe, se me permite, eu vou abusar do Eduardo hoje aqui, porque eu acho que eu queria saber se ele concorda que todos os sinais foram dados para o Alexandre de Moraes tirar o pé do acelerador e ele não o fez. Porque se pensarmos nos próprios Twitter Files lá atrás, os Twitter Files já denunciaram para os americanos o que estava sendo feito no Brasil, aí vem a ação da Rumble, mais as empresas de mídia do Donald Trump na Flórida, e muita gente disse não vai dar em nada, não vai dar em nada, pois a carta do Departamento de Justiça se refere exatamente a essa ação, né? Que essa ação, a juíza disse, peraí, vocês não têm jurisdição aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que o mais importante de todos os sinais, Eduardo, não sei se você concorda, um dos mais importantes é que, mesmo ainda sob a administração Joe Biden, o governo americano decidiu não extraditar Alan dos Santos. Não, nós não vamos extraditar Alan dos Santos. Não existe crime de opinião aqui nos Estados Unidos. E nós não vamos interferir aí no Brasil, mas vocês não podem interferir aqui. Você acha que houve sinais suficientes para que Alexandre de Moraes tirasse o pé do acelerador e ele simplesmente ignorou todos eles? Ele ignorou todos eles e, desde o começo, o Alexandre de Moraes adotou como estratégia dobrar a aposta. Então, sempre que ele está encurralado, ele dobra a aposta, ele se torna mais agressivo, ele gosta de se demonstrar agressivo. E você falou vários casos e tem quase que uma infinidade. Eu lembro, passou pela minha cabeça aqui o Chris Smith mandando um ofício não só para o Alexandre de Moraes, né, depois que ele fez uma audiência pública em que ele ouviu o Pavlovski, que é o dono do Rumble, o Michael Schellenberg, que fez as matérias do Twitter Files Brasil, o Paulo Figueiredo e mais um representante da esquerda lá, numa audiência, ele mandou um ofício para Alexandre falando: olha, Alexandre, essas pessoas aqui falaram isso. É verdade? O que você tem a dizer? E o Alexandre de Moraes não respondeu.
Aquela época foi dado cópia para dar ciência aos presidentes da Câmara, do Senado, do STF e do TSE, para mostrar que, olha, estamos fazendo um trabalho nesse sentido. E depois o Chris Smith falou: olha, se a OEA não fizer nada, os Estados Unidos tem que sair da OEA. Quando o Trump foi eleito, tivemos aí o Pedro Vaca, que foi ao Brasil, etc., aquela história toda, né? Retornou à OEA, ainda não fez o seu relatório. Eu já nem nutro muita esperança do que possa vir dali. Talvez o melhor seja realmente ignorar a OEA, porque não serve de nada esse órgão. Então foram diversas oportunidades dadas ao Alexandre de Moraes para ele ter uma conduta séria, uma conduta de legalidade, uma conduta de respeitar a jurisdição dos outros países. Eu tenho certeza, quando essas sanções saírem, um dos embasamentos vai ser essa invasão de jurisdição. O que o Rodrigo Constantino falou, que compete ao caso dele próprio, é o que circula nas reuniões. Calma aí, o Alexandre de Moraes queria dizer para uma empresa americana como é que ela deveria fazer a sua atividade financeira para com consumidores americanos. Eu falei, é isso mesmo. E o caso piora se a gente for pensar na Flávia Cordeiro. Calma aí, o Alexandre de Moraes pediu uma ordem de prisão contra uma cidadã americana porque ela tuitou em solo americano e ele não gostou. Falei, é isso mesmo. Então, é uma série de casos e uma série de oportunidades que foi dado a ele. Essa carta do DOJ, né, Department of Justice, eu não. Me fez lembrar aqui, eu não estou querendo dizer que eu sou o pai da criança, não, tá? Mas a gente sempre bota o Maria no castelinho. A Pam Bondi, que é a DOJ, no jantar, no Vice President Dinner, que é um dos jantares que fazem parte dos eventos da toma de posse do Trump, ela sentou na mesma mesa que eu. Tive a oportunidade de soprar no ouvido dela algumas coisas interessantes com relação ao Brasil e fico muito feliz que ela tenha tomado essa atitude lá atrás. Eu só fico imaginando que deixaram vazar isso agora. Eu acho que realmente a batata do Moraes está esquentando e está forte.